Olá, superaventureiros da fé! Sejam muito bem-vindos ao nosso cantinho de histórias. Já prepararam o lanche e se acomodaram? Ótimo! Porque hoje vamos embarcar numa jornada épica, diretamente do livro de Gênesis. Preparem-se para uma história sobre um barco gigantesco, uma bicharada incrível e uma promessa super colorida que Deus fez para todos nós. Isso mesmo, hoje vamos contar a história de Noé e a sua super arca. Tudo começou há muito tempo. Deus tinha criado um mundo perfeito, um verdadeiro paraíso cheio de alegria, plantas e animais fantásticos. As pessoas viviam em harmonia, mas, com o passar dos anos, algo triste aconteceu. A humanidade começou a se esquecer de Deus e a deixar de lado o amor e a bondade. As pessoas começaram a brigar muito, a serem egoístas e a encher o coração com coisas que não agradavam a Deus. O mundo, que antes era tão bonito, ficou cheio de maldade. E isso deixou o coração de Deus muito triste. Ele olhava para a sua criação e via que ela tinha se desviado do caminho do bem. Mas, em meio a tanta confusão, Deus encontrou um homem diferente. Um homem que brilhava como uma pequena luz na escuridão. O nome dele era Noé. Noé era um homem justo, que amava a Deus de todo o coração e se esforçava todos os dias para fazer o que era certo e ensinar sua família a fazer o mesmo. Ele andava com Deus, conversava com ele e ouvia a sua voz. Enquanto todos ao seu redor viviam de qualquer jeito, Noé permanecia fiel. E foi por causa desse coração puro e obediente que Deus olhou para Noé com um plano especial. Um plano de recomeço e de esperança para toda a humanidade. Então, um dia, Deus chamou Noé para uma conversa muito séria. Ele disse: Noé, a maldade na terra é muito grande e isso entristece meu coração. Eu vou dar ao mundo um recomeço, uma chance de começar de novo. E você, meu amigo, será a chave para isso. Eu quero que você construa um barco, mas não um barco qualquer. Será um barco gigante, uma arca enorme para salvar você, sua família e um casal de cada espécie de animal. Imagina a surpresa de Noé, um barco no meio da terra seca? Que ideia! Deus não deixou Noé sem instruções. Pelo contrário, ele deu o projeto completo. Você vai usar a melhor madeira, a madeira de gofer, e vai construí-la com estas medidas exatas. Eram medidas gigantescas. A arca teria 3 andares, com muitos cômodos para a família e para todos os animais. E para que a água não entre, disse Deus, você vai passar betume por dentro e por fora, como uma supercola à prova d'água. Noé nunca tinha construído um navio, muito menos um daquele tamanho, e o mais estranho era que não havia nenhum mar por perto. Mas a fé de Noé era maior que suas dúvidas. Ele não questionou, não hesitou. Ele confiou em Deus e, junto com sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas noras, começou imediatamente a trabalhar. Imaginem a cena. Noé e sua família, dia após dia, cortando madeira, martelando, medindo, passando o betume. O trabalho era duro e demorou muito tempo. E enquanto eles construíam, as pessoas ao redor começaram a zombar. Noé, você enlouqueceu? Eles diziam. Construindo um barco gigante no meio do pasto, vai chover tanto assim para precisar disso? Eles riam, apontavam e achavam que Noé era um completo maluco. Mas Noé não se abalou. Ele sabia que estava obedecendo a Deus. Ele continuou trabalhando com paciência e perseverança, confiando que o plano de Deus era perfeito, mesmo que ninguém mais entendesse. Essa é uma grande lição. Às vezes, obedecer a Deus pode parecer loucura para o mundo, mas a fé verdadeira continua firme, não importa o que os outros digam. Depois de um longo período de trabalho duro, a arca finalmente ficou pronta. Era uma estrutura imponente, exatamente como Deus havia planejado. Forte, segura e enorme. E então o momento mais espetacular chegou. Deus deu um novo comando e algo mágico começou a acontecer. De todas as direções, do norte, do sul, do leste e do oeste, os animais começaram a chegar. Não foi uma confusão, foi uma marcha organizada, guiada pela mão do próprio Deus. Vieram os leões majestosos, as girafas com seus pescoços compridos, os elefantes pesados, os macacos brincalhões, os passarinhos coloridos cantando, um casal de cada espécie de animal da terra, dos grandes aos pequenininhos, todos marchando em fila, de 2 em 2, diretamente para a porta da arca. Foi o desfile de animais mais incrível que já existiu. Noé e sua família organizaram tudo lá dentro. Havia comida e água armazenadas para uma longa viagem, um lugarzinho para cada bicho, tudo conforme o plano divino.
Depois que o último animalzinho entrou, Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras também subiram a bordo. E então algo aconteceu. A grande e pesada porta da arca começou a se mover sozinha. Foi a própria mão de Deus que a fechou, selando a arca e protegendo todos que estavam lá dentro. A partir daquele momento, o destino deles estava completamente nas mãos do Criador. Lá fora, o mundo continuava como se nada fosse acontecer. Mas eles, lá dentro, estavam seguros, guardados pela promessa de Deus. Assim que a porta se fechou, o céu começou a escurecer. Uma gotinha, depois outra, e de repente começou a chover. Mas não era uma chuvinha qualquer, daquelas que a gente gosta para dormir. Era um dilúvio. A Bíblia diz que as fontes do grande abismo se romperam e as comportas do céu se abriram. Choveu, choveu e choveu sem parar por 40 dias e 40 noites. A água subiu rapidamente, cobrindo as planícies, depois as colinas e, finalmente, até as montanhas mais altas desapareceram sob as águas. O mundo como Noé conhecia foi completamente coberto. Mas a arca, aquela que foi construída com obediência e fé, não afundou. Ela flutuava segura sobre as águas turbulentas. Lá dentro, em meio ao som da chuva forte, a família de Noé e todos os animais estavam a salvo, protegidos e cuidados por Deus. A chuva finalmente parou, mas a terra continuava coberta de água. A arca flutuou por muitos e muitos meses. Imagino a paciência que Noé e sua família precisaram ter. Eles continuaram cuidando dos animais e confiando que Deus sabia o momento certo para tudo. Depois de um longo tempo, Noé decidiu ver se já encontrava a terra firme. Ele abriu uma pequena janela e soltou um corvo, que ficou indo e vindo. Depois, ele soltou uma pomba. A pombinha voou, procurou, mas não encontrou nenhum lugar para pousar, e voltou para a arca. Noé a acolheu e esperou mais 7 dias. Então, ele tentou de novo. Soltou a pomba mais uma vez. Ela voou para longe e no final da tarde, para a alegria de todos, ela voltou. E em seu bico, ela trazia uma folhinha verde de oliveira. Que sinal maravilhoso! Era a prova de que as águas estavam baixando e que a vida estava brotando na terra novamente. A esperança encheu o coração de todos na arca. Noé esperou mais uma semana e soltou a pomba pela 3ª vez. Dessa vez, ela voou e não voltou mais, pois já tinha encontrado um lar. A terra estava seca. Finalmente, a voz de Deus soou novamente. Noé, saia da arca, você e sua família, e todos os animais com você. A grande porta se abriu e a luz do sol entrou. Que festa! Os animais saíram correndo, pulando, voando, cada um para seu novo habitat, para encher a terra de vida novamente. A primeira coisa que Noé e sua família fizeram ao pisar em terra firme foi se ajoelhar. Eles construíram um altar e agradeceram a Deus com todo o coração por tê-los salvado e cuidado deles durante toda aquela jornada. E então, Deus fez algo lindo. Ele estabeleceu uma aliança, uma promessa sagrada para Noé e para toda a humanidade. Ele disse: "Eu prometo que nunca mais destruirei a terra com um dilúvio." E para que todos sempre se lembrassem dessa promessa, Deus colocou um sinal no céu, um lindo e colorido arco-íris. Ele disse: "Toda vez que o arco-íris aparecer nas nuvens, eu me lembrarei da minha aliança eterna com todos os seres vivos." Por isso, hoje, sempre que vemos um arco-íris depois da chuva, não é só um fenômeno bonito. É um lembrete do amor, da fidelidade e da promessa de Deus para cada um de nós. Que história incrível, não é? A história de Noé nos ensina tantas coisas. Nos ensina sobre a importância da obediência, mesmo quando não entendemos tudo. Ensina sobre ter fé e perseverar, mesmo quando os outros zombam de nós. E, acima de tudo, nos mostra que Deus é fiel para cumprir suas promessas e que Ele sempre tem um plano de salvação e de esperança para aqueles que o amam. Muito obrigado por embarcarem nesta aventura com a gente. Se você gostou da história de Noé e da Super Arca, não se esqueça de deixar aquele like caprichado para nos ajudar, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas histórias. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas conheçam essa promessa colorida de Deus. Um grande abraço e até a próxima, Super Aventureiros. Tchau!